Odiar seu corpo pode ser exatamente o que está te impedindo de emagrecer, minha querida. Eu sou Daniel Fonseca, o Nutri das Emoções. Eu te ajudo a emagrecer controlando suas emoções sem descontar na comida. Eu sei que essa frase pode ter te incomodado no começo, porque a maioria das mulheres elas foram ensinadas a acreditar que vergonha gera disciplina, que culpa gera foco, que se sentir mal com o próprio corpo é o combustível da mudança. Mas no consultório, depois de acompanhar tantas mulheres que lutam com a balança, eu posso te dizer uma coisa com muita convicção. Quase nunca o problema começa na comida. Ele começa na forma como essa mulher se olha, como ela se julga e principalmente se pune todos os dias. Talvez você já tenha vivido isso. Você acorda decidida, olha no espelho e pensa, agora vai. Promete que vai cortar tudo, vai fazer a dieta perfeita, vai compensar no final de semana, treinar em dobro. Só que esse plano, minha querida, ele está nascendo da raiva. Ele nasce do desgosto, nasce daquela sensação de fracasso. E tudo que nasce da autoviolência emocional cobra um preço. E esse preço é alto. Depois de alguns dias de perfeição, eu sei que vem aquele cansaço mental. A vida aperta, o estresse sobe, a ansiedade aparece e a comida deixa de ser comida, ela vira alívio, ela vira recompensa, ela vira aquela anestesia emocional. E é aqui que quase ninguém percebe o ciclo invisível. Rejeição, restrição, tensão, compulsão, culpa, desistência. Acertei, né? E esse ciclo não é falta de força de vontade. Isso tem explicação emocional e fisiológica. A ciência ela mostra que sintomas de estresse eles podem explicar cerca de 12% de variação na alimentação da mulher voltada à emoção, enquanto sintomas depressivos também até 10% dessa alimentação emocional vem dessa condição. Ou seja, quanto mais sobrecarregada emocionalmente a mulher está, maior é a tendência de usar comida como uma regulação afetiva. E tem mais, o estresse crônico, ele aumenta o cortisol. E esse cortisol alto, ele aumenta o desejo por alimentos muito doces ou muito salgados. Ele reduz a saciedade e ele ainda favorece a gordura abdominal. Então a mulher não está fraca, ela está vivendo um corpo biologicamente preparado para buscar conforto rápido. Agora deixa eu te contar uma cena real de consultório que talvez pareça a sua história. Uma paciente minha, ela chegou dizendo: Daniel, eu sei tudo sobre dieta, eu sei caloria, eu sei macro, eu sei horário, eu sei água, eu sei treino, mas à noite eu perco total controle. Quando a gente foi investigar, não era sobre fome, era sobre exaustão. Ela passava o dia inteiro se cobrando, se chamando de relaxada, escondendo o corpo nas roupas, prometendo compensar tudo depois. E quando chegava a noite, quando finalmente sobrava um silêncio, a comida virava o acolhimento dela. Era o único momento do dia em que ela sentia prazer sem cobrança. Percebe a profundidade disso? O corpo dela não precisava de mais punição, ele precisava de mais estratégia emocional. Quando ela aprendeu a identificar os gatilhos de ansiedade, frustração e autocobrança, os episódios noturnos diminuíram drasticamente. Não porque ela ganhou mais disciplina na marra, mas porque ela deixou de viver em guerra consigo mesma. Esse é o ponto mais polêmico desse vídeo, porque muitas mulheres elas não emagrecem porque elas tentam usar a humilhação como um método de emagrecimento. Só que humilhação gera descontrole. O cuidado que gera constância. Quando você troca a frase eu odeio esse corpo por uma frase mais acolhedora, por exemplo, eu preciso cuidar do corpo que está me sustentando, sua relação com todo o processo muda completamente. Você não abandona tudo por causa de um almoço fora, você não transforma um chocolate em fracasso moral, você não usa o erro como uma desculpa para desistir da semana inteira. No consultório, eu vejo muito isso. Duas mulheres, elas saem do planejamento alimentar. Uma pensa, eu estraguei tudo. A outra pensa, na próxima refeição eu realinho, eu retorno, eu volto. A segunda, ela emagrece. Não porque ela é mais forte, mas porque ela não desperdiça energia com culpa. A verdade é que o corpo ele responde ao ambiente emocional em que ele vive.
Se ele vive sob ameaça, estresse, cobrança e vergonha, ele vai pedir alívio de alguma forma depois. E normalmente esse alívio ele vem na comida. Por isso eu bato tanto na tecla do emagrecimento emocional. Você não precisa começar se amando completamente, mas você precisa parar de usar a autodestruição como uma estratégia. Ninguém floresce sendo humilhada todos os dias, nem por outra pessoa e muito menos por si mesmo. Talvez o peso que está te impedindo de emagrecer não seja só no seu corpo. Talvez esteja na culpa, na vergonha, na autocrítica e nas emoções que você nunca aprendeu a regular. Quando você aprende isso, o emagrecimento ele deixa de ser punição e ele vira construção, ele vira leveza, ele vira consistência, ele vira liberdade. Se essa mensagem falou com você, talvez esse seja o começo da primeira vez que você vai emagrecer sem se machucar no processo. Eu quero aprofundar ainda mais isso porque talvez até aqui você tenha percebido que o seu problema nunca foi simplesmente saber o que comer. Talvez você sempre soube, talvez você já tenha feito dieta low carb, jejum, contagem de caloria, aplicativo marmita, nutricionista, academia, até desafio de 21 dias eu sei que você já fez. Só que o conhecimento ele nunca foi o maior obstáculo. O que trava o processo é o estado emocional em que as suas escolhas acontecem. Pense em quantas vezes você tentou recomeçar numa segunda-feira depois de um domingo de culpa. Você não recomeçou por clareza, você recomeçou por desespero. E desespero gera radicalismo, radicalismo gera rigidez, a rigidez gera explosão. E a explosão reforça a crença de incapacidade, aquela crença que você fala, eu não consigo, eu não sou capaz. Esse é um ponto importante no emagrecimento feminino, principalmente entre mulheres de 25 e 45 anos que acumulam múltiplos papéis ao mesmo tempo. Trabalho, casa, maternidade, relacionamento, autocobrança estética, carreira, vida social e lá vai fumaça. O corpo começa a carregar não só gordura, mas também exaustão. E a comida frequentemente entra como uma válvula de escape legítima para um sistema emocional sobrecarregado. Você está sobrecarregada, minha querida. Existem estudos em neurociência comportamental que mostram que estados emocionais intensos eles reduzem a sua capacidade de tomada de decisão. Eles ficam inibidos e isso também vai fazer com que aumente a sua busca por recompensa imediata. Traduzindo, quando você passa o dia inteiro vivendo tensão, frustração e cobrança, o cérebro naturalmente procura um alívio rápido no final do dia. Por isso, tantas mulheres dizem tanto aquela mesma frase de consultório. Daniel, durante o dia eu consigo, o problema é a noite. E quase sempre a noite não revela fraqueza, ela revela o tamanho do peso emocional que foi empurrado ao longo do dia. Eu lembro de outra paciente que parecia ter uma rotina exemplar. Ela falava assim, eu treino cedo, eu como bem no almoço, eu sigo tudo certinho, mas no final da noite vinha o impulso por doce. Quando a gente olha para isso, a gente consegue aprofundar e descobrir que o problema era um dia difícil no trabalho. Ela sentia que merecia algum conforto à noite depois desse dia pesado. E a frase dela, ela teve até uma frase marcante que eu não esqueço, que ela falou assim, é como se a comida fosse a única parte boa do meu dia. Olha isso. Olha a profundidade emocional disso. Não era sobre açúcar, era sobre a recompensa afetiva. Enquanto ela acreditava que precisava lutar contra o doce, nada mudava. Quando ela aprendeu a criar micromomentos de prazer, descanso e validação ao longo do dia, a compulsão noturna perdeu totalmente a força. Isso é muito importante. Compulsão não se resolve só tirando alimento. Muitas vezes se resolve criando novas formas de regulação emocional. Outro ponto que fortalece muito a autoridade desse tema é a relação entre autoimagem corporal e adesão ao tratamento. Mulheres com níveis mais altos de insatisfação corporal, elas tendem a abandonar processos de emagrecimento com mais frequência, justamente porque transformam qualquer deslize em prova de fracasso pessoal. Ela traz isso para a identidade dela. Ou seja, o problema não é errar, o problema é o significado emocional que você atribui ao erro.
No consultório eu ensino algo que muda completamente esse jogo. Separa o comportamento da identidade. Isso é importantíssimo. Comer além do planejado é um comportamento, não é identidade. Não significa que você é descontrolada, sem disciplina ou incapaz. Quando a mulher entende isso, ela para de usar frases como eu sou um desastre, eu nunca consigo, eu estrago tudo, e começa a pensar de forma estratégica. O que me levou a essa decisão? Qual emoção estava por trás? Como eu posso responder melhor da próxima vez? Essa mudança parece simples, mas ela aumenta absurdamente a consistência no médio e no longo prazo. Porque emagrecer não é vencer todos os dias, é saber voltar rápido. E só volta rápido quem não transforma a recaída em sentença. Tem também uma armadilha silenciosa que poucas pessoas percebem: a comparação. Quando você passa horas vendo corpos irreais, recortes de transformação, antes e depois extremo e rotina perfeita, seu cérebro ele começa a operar na lógica do nunca é suficiente. Isso gera a sensação crônica de inadequação. E inadequação constante aumenta a ansiedade, aumenta a impulsividade e urgência por soluções rápidas. É aí que muitas mulheres entram em ciclos de dieta muito restritivas durante a semana e episódios de descontrole no final de semana. Não porque elas são fracas, mas porque ninguém sustenta por muito tempo um plano construído em cima de rejeição. Eu gosto de dizer no consultório que o corpo responde melhor à consistência gentil do que a intensidade agressiva. A intensidade agressiva, ela até produz resultado rápido em alguns casos, mas ela cobra na estabilidade emocional. E sem estabilidade emocional, não existe manutenção de resultado. Por isso, tantas mulheres emagrecem e voltam a engordar. Elas perdem peso sem curar a relação com a comida, com as emoções e com o próprio corpo. E aqui entra um conceito muito forte que eu ensino, que é: emagrecimento sem segurança emocional não se sustenta. Se a sua rotina alimentar depende de motivação externa, medo, culpa ou vergonha, ela vai quebrar no primeiro momento de pressão. Agora, quando você constrói um processo baseado em previsibilidade, acolhimento e estratégia, você consegue atravessar TPM, estresse, frustração, rotina corrida e eventos sociais sem sair completamente do eixo. Isso é liberdade metabólica e emocional, minha querida. Eu quero te trazer mais um exemplo de consultório aqui. Uma paciente me disse que toda discussão que ela tinha no casamento terminava em delivery. Era automático. Discussão significava pizza, ou doce, ou refrigerante. E quando a gente analisa esse contexto, a gente pode perceber que, vendo lá atrás na adolescência dela, ela aprendeu a usar a comida como um regulador de conflito. A comida preenchia o vazio que a conversa difícil deixava. Se eu tivesse dado apenas uma dieta para ela, talvez ela seguisse por alguns dias e depois repetisse o padrão. Mas quando ela aprendeu a reconhecer o gatilho de rejeição e medo e necessidade de acolhimento, a relação com o delivery mudou. Percebe como o emagrecimento começa muito antes do prato? Ele começa na interpretação emocional do dia a dia, na forma como você lida com o estresse, na forma como você conversa com você mesma, na forma como acolhe as falhas, sem transformá-las em caos. E talvez esse seja o ponto mais libertador de todo esse vídeo. Você não precisa esperar ter o corpo ideal para começar a se tratar com mais respeito. Na verdade, é o respeito que cria o ambiente interno ideal para o corpo mudar. Quanto menos guerra interna, menor a necessidade de anestesia externa. E para muitas mulheres, essa anestesia foi a comida por anos. Se hoje você sente que está presa no efeito sanfona, na culpa ou na sensação de começar sempre do zero, eu quero que você leve uma verdade com você. Seu corpo não precisa de mais ódio, ele precisa de liderança emocional. Quando você aprende a lidar com as emoções em vez de descontá-las na comida,
o emagrecimento deixa de depender de força de vontade e passa a depender mais de consciência. E consciência gera escolhas mais repetitivas. E essas repetições, voltadas a essas escolhas, geram resultado, e resultado sustentável gera identidade. É assim que o processo deixa de ser uma luta interna e vira um estilo de vida. Se esse vídeo trouxe uma chave nova para sua cabeça, eu quero te fazer um convite aqui muito importante. Comenta aqui embaixo a palavra emoções para eu entender que eu plantei uma semente certa aí na sua cabeça. E se você conhece alguma amiga, alguma mulher que vive se punindo e começa a dieta toda segunda e sente que está em guerra com o próprio corpo, compartilhe esse vídeo com ela, porque às vezes o que falta não é mais uma dieta, é a mensagem certa no momento certo. E se você quer aprender a emagrecer controlando suas emoções, sem descontar na comida, já se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem conteúdo novo por aqui. Bum!